Muito bem, pessoal, mais uma aula aqui para vocês, aula de número 34, onde nós vamos fazer um exercício com um menu que vai apresentar 4 opções para o usuário vai escolher uma delas e aí o programa vai agir de forma diferente de acordo com a opção escolhida pelo usuário. Nós vamos desenvolver nesta aula apenas o pseudocódigo, não vamos desenvolver o fluxograma. O fluxograma aí fica como exercício para vocês resolverem, e aí podem me mandar que eu vou corrigir. Nós vamos fazer 2 pseudocódigos desse exercício de 2 formas diferentes, para vocês verem como a programação ela é algo muito flexível, não tem só um jeito correto de fazer. Você pode obter o mesmo resultado de infinitos jeitos diferentes. E para demonstrar um pouquinho nessa aula número 34, eu vou resolver o nosso algoritmo de 2 formas diferentes. Vou explicar a diferença entre elas, né? E aí espero que vocês entendam, e cada um pode preferir uma em relação à outra. Isso é normal, cada um tem o seu próprio estilo de programação, e é importante que vocês, praticando, acabem criando o estilo de vocês. Seguindo, claro, as regras que facilitam a vida de vocês, como dar os espaços dentro das estruturas, dentro do sis, né, do sinão, coisas que venham facilitar, mas tirando isso, cada um pode chegar na solução do problema de uma forma diferente e todas estarem corretas. Esse é um dos baratos da programação. Então, vamos ao nosso exercício de hoje. Bastante coisa aí, vamos lá. Crie um programa, só o pseudocódigo, que peça para o usuário digitar 2 números e então exiba o menu com 4 opções. Então, temos aí que o usuário vai digitar 2 números, a escolha dele, e aí vai aparecer um menu com 4 opções, com 4 letras, S, M, D e P. Sendo S representando a soma dos 2 números, M representando a subtração, o D representando a divisão e o P representando o produto, a multiplicação. Ok? Então, aí o usuário vai escolher o que ele quer fazer com aqueles 2 números. Se ele quer somar, se ele quer subtrair, se ele quer dividir ou se ele quer multiplicar. Eu coloquei letras e não números como opções do menu para a gente trabalhar mais com letras que a gente trabalhou, faz muitas videoaulas e é bom a gente estar sempre refrescando a memória. Após a escolha do usuário, será exibido na tela o resultado da operação escolhida. Ok, vai exibir a soma, a subtração, a divisão ou o produto daqueles 2 números que ele digitou lá no início. Observação, importante aqui. O programa deverá dar erro caso o usuário digite alguma letra diferente da especificada no menu. Então, o nosso menu ele tem 4 letras, S, M, D e P. Se o usuário digitar outra letra, por exemplo, letra A, letra X, qualquer outra letra, o nosso programa não tem que fazer nada, ele não vai fazer nenhuma operação matemática, ele simplesmente vai exibir uma mensagem de erro na tela, ok? Então, temos aí bastante coisa, e o segredo, pessoal, quando a gente tem um programa assim um pouco maior, é a gente fazer uma coisa de cada vez. Não é tentar fazer tudo de uma vez só, que provavelmente a gente vai só se confundir mais e não vai dar certo. Então, a gente faz uma coisa de cada vez, testando sempre, que aí fica muito mais fácil. Então, primeira coisa, vamos abrir o Visualg. Aqui tem inclusive o programa da aula passada, né, que nós desenvolvemos. Deixa eu abrir uma outra instância aqui do Visualg. E aqui vamos começar dando o título do nosso algoritmo. Menu 4 opções. Vamos apagar aqui o comentário. E aí nós temos, então, 2 números, N1 e N2, que serão do tipo inteiro. Vamos mudar isso aqui, vamos chamar de num1 e num2 do tipo inteiro. A gente sempre usa N1 e N2, vamos mudar um pouquinho aqui. Vai ser do tipo inteiro. E vamos criar aqui uma variável do tipo real chamado resultado. Muito bem, então vamos lá.
pedir para o usuário digitar os dois números. Vamos pedir para ele digitar logo os dois números de uma vez. Dois números inteiros. E aí nós vamos ler o primeiro e armazenar na variável num1. Ler o segundo e armazenar na variável num2. Tranquilo, né, pessoal? Então, olha só, passo a passo, devagarzinho, a gente faz. Então, primeira parte a gente já fez. Peça para o usuário digitar dois números. Feito. O usuário digitou os dois números, nós já lemos os dois números. Agora nós vamos exibir um menu. Nós vamos escrever na tela esse menu aqui com as 4 opções. Então, fácil, pessoal. Vamos usar aqui o escrevam. Vamos pular uma linha aqui em branco e vamos usar aqui o escrevam novamente, exibindo aqui o nosso menu. Vou até dar aqui uma enfeitadinha aqui para ficar mais bacana. E aí vamos colocar aqui um escrevam, S para soma, escrevam, M para subtração, D para divisão, P para o produto, que é a multiplicação. Ok? Então aí, vamos pular mais uma linha aqui, em branco. Pronto, pessoal, tá aí. Exibimos o menu na tela. Vamos ver como é que está o nosso programa então. Digite dois números inteiros, vou digitar 8 e 9, e aí apareceu o nosso menu. Olha só que bacana, né? Vou até dar um espacinho aqui e aqui. Isso aí. E aí vamos escrever aqui também. Escreva, digite a letra desejada. 2 pontos. Tá aí. Então, tá aí. Exibimos o menu na tela. E a gente vai ter que ler qual letra que o usuário vai digitar. Ele vai digitar uma letra. E para armazenar essa letra, nós vamos precisar vir aqui e criar uma outra variável do tipo caractere. Vocês lembram que a variável que armazena uma única letra, um único caractere, é a do tipo caractere. Então, nós vamos chamar aqui de opção. O nome da variável vai ser do tipo caractere. E aí, quando vem aqui e nós pedimos para o usuário digitar a letra desejada, nós vamos ler a letra que o usuário digitar e armazenar na variável opção, que é a nossa variável que nós acabamos de criar do tipo de dados caractere. Ok? Então tá aí. O usuário digitou dois números, foi mostrado o menu e nós lemos a letra que o usuário digitou. Muito bem. Voltando aqui então na nossa apresentação, né? Após a escolha do usuário, será exibido na tela o resultado da operação escolhida. Então, vamos lá. Então, se a opção for igual, entre aspas, a S, lembram que quando eu tenho uma comparação, né, de caracteres, eu tenho que colocar o caractere que eu estou comparando entre aspas. Quando é número, não. Quando é número inteiro ou real, não. Mas quando é caractere ou literal, eu preciso colocar entre aspas. Isso aí nós vimos nas algumas aulas anteriores. Então, se a opção for igual a S, então, se não, fim C. Então, se a opção for igual a S, o que nós vamos fazer com o nosso resultado, pessoal? O resultado vai ser o quê? Vai ser a soma dos dois números. Então, se a opção for igual a S, então vamos dar uns espacinhos aqui, o resultado vai receber o num1 mais num2, a soma deles. Ok? E aí nós vamos escrever na tela o resultado. A soma deu resultado. Ok? Então, se a opção for igual a S, ele vai fazer isso aqui. E se não, pessoal? Se não for igual a S? Se não, ela pode ser M, pode ser D ou pode ser P. Então, a gente vai ter que comparar agora as outras opções. Então, se não for S, vamos dar aqui 3 espacinhos e vamos comparar. Se a opção vai ser igual a M, então, se não, fim C. Se a opção for igual a M, então nós temos que o resultado vai receber num1 menos num2. E aí nós vamos escrever a subtração deu resultado.
Então, se a opção for igual a m, o nosso resultado vai ser a subtração dos dois números. E se não, pessoal, se não for igual a m, a gente já sabe que não pode ser, então não vai ser igual a s nem igual a m, só pode ser então igual a d ou a p. Então, vamos lá. Se a opção for igual a d, então, senão, fim C. Então, aqui nós temos que se for igual a d, ele vai fazer a divisão, então o resultado vai receber a divisão de num1 dividido por num2 e escrever na tela. A divisão deu resultado. E se não, pessoal? E se não for a opção D? Significa, então, que a opção escolhida seria o produto, o P. Mas nós vimos aqui, no final do nosso programa, o seguinte: o programa deverá dar erro caso o usuário digite alguma letra diferente da especificada no menu. Então, pode acontecer do usuário não digitar nenhuma das 4 letras. E aí o nosso programa vai ter que dar erro. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter que saber se a letra que o usuário digitou é a P ou se não é a P, porque se não for a P, é uma letra que não está especificada no menu e aí vai ter que dar erro. Então, vamos lá. Se a opção for igual a P, então, senão, fim C. Então, se for igual a P, ele vai pegar o resultado, vai fazer a multiplicação no 1 vezes no 2 e vai escrever na tela. Multiplicação deu resultado. E se não for a P? Se não for a P, significa o seguinte, olha só. O nosso programa, ele comparou se a opção é igual a S. Se não for igual a S, ele comparou se é igual a M. Se não for igual a M, ele comparou se é igual a D. Se não for igual a D, ele comparou se é igual a P. E se não for igual a P, significa que não é nenhuma delas. Então, ou seja, ele tem que dar uma mensagem de erro aqui. Então, escreva a letra que você digitou não corresponde a nenhuma opção do menu. Pronto. Vamos colocar aqui a palavrinha, vamos colocar aqui na linha de cima, escreva para ele pular de linha, erro. E aí embaixo a letra que você digitou não corresponde a nenhuma opção do menu. Pronto, pessoal, olha só que bacana ficou o nosso programa, né? A gente fazendo tudo passo a passo, devagarzinho, sem tentar fazer tudo de uma vez, a gente consegue fazer programas grandes de forma simples, tendo atenção sempre, muita atenção no que está fazendo, sabendo o que está fazendo, você consegue fazer um programa simples. Olhando o tamanho desse programa, dessas estruturas de decisão, né, como elas estão alinhadas, parece muito complicado, se você olhar ela já pronta. Mas construindo passo a passo, igual nós fizemos aqui, não tem segredo, tá? E reparem como o alinhamento ajuda. Olha só, esse se aqui está alinhado com esse não, que está alinhado com esse fim C. Então, eu sei que esse fim C é o fim desse se aqui, né? Assim como eu sei que esse fim C é o fim desse se aqui. O fim desse fim C é o fim desse se, e o fim desse fim C aqui, né? Ele é o fim desse se aqui. Ou seja, está tudo alinhadinho, está tudo perfeito. Se eu precisar ajustar alguma coisa, eu sei exatamente onde ir. Vamos testar o nosso programa. 2 números inteiros, 8 e 2. Vou fazer a soma. Vou digitar a letra S e... Opa, a soma deu 10. Perfeito. Olha só, 8 mais 2, 10. Vamos tentar de novo? Vamos fazer a multiplicação agora de 7 e 5, que é a letra P. Opa, resultado no 1 vezes no 2, deu um erro aqui. O visual encontrou o seguinte problema na linha 34. Resultado no 1. Ah, tá aqui, ó, faltou num 1, né, vezes num 2, na linha 34. Para exibir as linhas, é só eu vir aqui no menu exibir número de linhas. Aí fica fácil eu identificar, tá aqui, ó. Não existe a variável num. A variável que a gente está trabalhando é a num, 1. Por isso é sempre bom a gente testar todas as possibilidades do nosso programa. Então, 8 e 7, P. A multiplicação deu 56. 8 vezes 7, 56. Ótimo. E vamos testar agora a subtração. 7 e 5. M, que é a subtração. Deu 2. 7 menos 5, 2. Ok. E agora a divisão.
Vamos pegar aqui 33 e 10 e vamos fazer a divisão de... Tá aí o resultado da divisão, deu 3,3. Perfeito, pessoal. Está funcionando aqui o nosso algoritmo em forma de pseudocódigo, tá? Eu falei para vocês que nós iríamos resolver esse algoritmo de duas formas diferentes. Essa aqui, então, foi a primeira. A segunda, eu vou abrir aqui uma outra instância do Visualg. Opa. Tá aqui, com uma cópia do nosso programa. Só que nós vamos tirar todas as estruturas de decisão, do primeiro se até o último fim C, e ficar só com essa parte que a gente fez no início. A leitura dos dois números, a exibição do menu e a leitura da opção desejada. E nós vamos fazer a lógica dele calcular, dele escolher, dele saber qual foi a opção digitada e calcular de uma forma diferente, tá? Então, olha só essa segunda forma de resolver esse problema a partir daqui. Então, nós vamos começar aqui um se a opção for igual a S, então. E dessa vez, pessoal, não vou usar o se não e o fim C. Nós vamos usar apenas o fim C. Nós vamos usar aqui a estrutura de decisão simples, que nós estudamos lá no início. Tá? E aí, a gente depois vai comparar a diferença. Então, se a opção for igual a S, então, o nosso resultado vai receber no 1 mais no 2. Ou eu poderia simplesmente, né, pessoal, aproveitar que a gente está fazendo de um jeito diferente e escrever na tela direto. A soma deu, 2 pontos, vírgula, concatenei com no 1 mais no 2. Economizo uma linha de código. Tá? Economizo uma linha de código. Então, eu poderia fazer assim, mas como a gente estava fazendo do outro jeito, vamos continuar fazendo do outro jeito só para vocês verem. Mas eu poderia fazer assim sem problema nenhum, tá? Só para... Como a diferença que eu quero enfatizar não é essa, então vamos fazer do mesmo jeito. Então, se a opção for igual a essa, então tá. Depois do nosso fim C, caso a opção seja essa, ele executa isso aqui. Se a opção não for essa, ele vai pular isso aqui, vai executar a partir do fim C. Aí nós vamos colocar as outras opções. Então, se a opção for igual a M, então o resultado vai receber no 1 menos no 2. Escreva a subtração deu resultado. Fim C. Então, já temos uma condicional para o S, para o M, agora para o D e para o P. Então, se a opção for igual a D, então, fim C, e aqui eu volto. Resultado vai ser a divisão, num dividido por num 2. Escreva a divisão, deu resultado. E aqui, depois do fim C, nós temos, se a opção for igual a P, então, resultado vai receber num 1 vezes num 2. Escreva. Esqueci de colocar o fim C aqui, né, pessoal? Escreva a divisão. Opa, a multiplicação deu resultado. Tá ok? Então, olha só. Desse jeito aqui, pessoal, também funciona. Tá? Vai funcionar de forma perfeita. Olha só que interessante. Vamos digitar aqui 8 e 2 e vamos fazer a soma. A soma deu 10. Vamos executar aqui 7 e 5 e vamos fazer a multiplicação. P, 35. Ótimo! Qual é, então, a diferença, pessoal? A diferença aqui entre os dois códigos. Bom, nesse primeiro código aqui, nós colocamos a situação de erro aqui, né? Vamos testar aqui o erro. Vamos digitar aqui 7 e 2 e vamos digitar a letra A. Erro, a letra que você digitou não corresponde a nenhuma opção do menu. Ok. Lá nós não fizemos isso. Então, nós vamos fazer aqui também no final. Se a opção for diferente de P e a opção
for diferente de D e a opção for diferente de M e a opção também for diferente de S, então significa, né, então, que a opção não foi nenhuma delas. Então, aí sim eu escrevo erro. Vamos copiar do jeito que está lá, né, para ficar igualzinho aqui, os dois programas. Pronto. Tá aí. Escreva erro. E aí nós temos, então, que se a opção for diferente, ele também vai dar erro aqui nesse nosso segundo programa. Vou digitar a letra T e... Opa, deu um erro aqui. Pessoal, eu esqueci aqui que entre os operadores lógicos nós precisamos colocar o parêntese em cada operação, né? Então, faltou esse detalhezinho aqui que eu acabei esquecendo. Vamos testar de novo. 5, 7, T. Deu outro erro aqui, pessoal. Eu acho que eu... pessoal, é o seguinte, olha só. O sinal de diferente é assim, não é? Será que eu estou confundindo? Que em algumas linguagens de programação, ele é o exclamação igual. Em outras, ele é o símbolo de menor e maior. Vamos ver aqui. 4T. É isso mesmo. O diferente é assim, tá? No Visual Basic é assim também. Em outras linguagens, como C, Java, é exclamação igual. Então, a gente que programa em muitas linguagens acaba confundindo um pouquinho. Mas aí, então, nós temos. Se a opção for diferente de P, e diferente de D, e diferente de M, e diferente de S, então escreva erro. Então tá aí, os dois programas estão funcionando exatamente da mesma forma, os dois idênticos, né? Cada um aí com as suas características, com o seu jeito de fazer. Aqui nós não usamos o senão, ou seja, nós só usamos estruturas de decisão simples, e aqui nós usamos o senão para ajudar a gente a fazer a lógica, tá? Os dois jeitos funcionam, como vocês puderam ver, são válidos. Quase que tanto faz eu usar qualquer um desses jeitos. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é o seguinte, vamos executar aqui no primeiro programa e nós vamos usar a execução passo a passo, para vocês verem o que vai acontecer. Então, para que ele vá pulando de passos, eu tenho que vir dando aqui o comando para ele. Vou usar essa aqui não, vamos usar aqui a execução com timer. O timer aqui está de meio segundo, vamos colocar para 1 segundo e vamos executar com timer. Aí vocês conseguem ver o fluxo do programa, linha a linha, até chegar aqui, ó. Escreva 2 números inteiros, parou aqui esperando eu digitar o primeiro. 7. E o segundo vai ser 4. Aí ele vai executar passo a passo, exibir o menu, linha a linha. Até aqui, tranquilo, né, pessoal? E ele vai parar aqui esperando a opção. Vamos digitar aqui a primeira opção, a soma. S. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Prestem atenção. Dou Enter. Ele entrou aqui, escreveu e já foi direto para o final, pessoal. Já foi direto para o final. Deu aqui a soma, foi direto para o final. Por que isso? Nós temos aqui um se, ele tem um se não e tem um fim se aqui no final. Como vocês já sabem, se a condição aqui do se for verdadeira, automaticamente ele não vai executar a parte do se não, né? Ele vai executar a parte do se sim, da condição verdadeira, e quando chegar no se não, ele não vai executar, porque a condição se torna falsa, né? Então ele não vai executar o se não, ele vai direto para o fim se e vai acabar o programa, tá? Então essa é aí a característica desse programa. Ele não perde tempo testando as outras opções, porque se a opção é igual a sim, ele faz isso aqui. E se não for, ele não vai executar, porque a gente já sabe que a opção é igual a S, né? Então,
É isso aí. Agora, nesse programa aqui, vamos analisar, vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar um timer de 1 segundo e vamos executar com o timer. E eu vou digitar os mesmos números. E a mesma opção. Nós vamos fazer tudo igualzinho para vocês verem a diferença. 7, 4. Exibindo o menu e vai agora esperar a gente digitar a opção. Opção soma, S. Agora olha só o que vai acontecer. Ele veio aqui, checou, escreveu que a soma deu 11 e está testando as outras condições também, olha só, antes de chegar no final. Perceberam a diferença? E deu lá, a soma deu 11, funciona da mesma forma. Só que aqui, como a gente não está usando o senão, a gente está indo direto para o fim C, né? Então, o nosso programa ele testa essa condição aqui, vê que ela é verdadeira, vem para o fim C. A partir daqui, ele vai testar as outras condições também, né? Ele vai testar uma por uma, até chegar no final. Ou seja, as duas funcionam da mesma forma, só que essa segunda aqui, ela é um pouquinho mais lenta de executar no computador. Claro que o computador ele executa cálculos em uma velocidade tão rápida que é imperceptível. Mas ela tem essa característica de ser um pouquinho mais lenta porque o nosso programa ele checa todas as opções, né? Mesmo que uma delas já tenha sido verdadeira, ele checa todas as outras. Tá? E isso deixa o programa alguns microsegundos mais lento, coisa imperceptível. Enquanto aqui não. Aqui, se a opção for igual a S, ele escreve o resultado e o senão ele nem vai executar, né? Ele já cai direto no fim C e termina o programa. Então, essa é a diferença entre os dois programas. Aqui, ele tem duas opções. Ou a opção é igual a S, ou não é. Se for, ele executa isso aqui e acabou, morreu. Se não for, aí ele executa essas outras opções e assim por diante, tá? Nesse caso aqui, ele só vai executar todas as comparações se a letra que eu digitar não for nenhuma delas. Se não for nem S, nem M, nem D e nem P. Porque aí ele vai ver, a opção é igual a S? Não, não é. Vai ver se é igual a M? Não, não é. Vai ver se é igual a D? Não, não é. Vai ver se é igual a P? Também não, não é. E aí sim que ele vai cair aqui. Então, só nesse caso é que ele vai executar todas as possibilidades. Caso seja uma das letras, ele vai acabar executando a letra, né? Por exemplo, se a pessoa digitou a letra D, ele vai parar aqui no se a opção é igual a D, vai executar isso aqui e não vai executar o se não, já vai cair direto aqui no fim C desse se aqui, né? Que é aqui, vai executar outro fim C e fim do algoritmo. Tá? Então, as duas formas de programar são perfeitamente válidas, tá? Vocês podem usar a que vocês preferirem, a que vocês acharem mais fácil, e a diferença entre elas é só essa mesmo, a questão de desempenho, mas como os computadores hoje em dia são tão rápidos que não vai ter praticamente diferença nenhuma entre uma e outra. Fica aí a questão de gosto, a questão aí de que vocês se identificarem mais de usar, ok? E reparem que aqui nessa última, nesse segundo programa, nós usamos os operadores lógicos para saber se não foi nenhuma das opções, né? Enquanto aqui não precisou. O próprio senão aqui no final já serve como senão para todas as outras opções e aí já deu erro, não precisamos usar nenhum operador lógico, tá? Mas eu sugiro que vocês estudem as duas opções, estudem aí as duas formas de fazer, entendam e refaçam as duas formas aí para que você fique bem fixado as duas maneiras de resolver o problema, tá ok? Então espero que tenha esclarecido algumas coisas, espero que tenha ajudado na resolução aí do nosso problema e o entendimento de vocês. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Lembrando, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, entre em contato conosco através do site gvensino.com.br. Tchau!